Que nome se deve dar a esta desgraça? Que vício, que triste vício é este? Um número infinito de pessoas não a obedecer, mas a servir, não governadas, mas tiranizadas, sem bens, sem paz, sem a vida que possam chamar sua? Suportar a pilhagem, as luxúrias, as crueldades, não de um exército, não de uma horda de bárbaros, contra os quais dariam sangue e a vida, mas de um só? Não de um Hércules ou de um Sansão, mas de um só indivíduo. Ah, o motivo dessas risadas aí é você mesmo e eu também. Consegue imaginar quem está rindo da nossa cara? Bom, essa sentença que acabamos de ver não é contemporânea, nem foi feita após uma análise das últimas décadas de pilhagem, quero dizer, dos governos no Brasil. Mas bem que poderia, não é? Ela foi, na verdade, escrita em cerca de 1549, pouco tempo depois do nosso descobrimento. Vamos voltar a isso mais tarde. Agora, bem-vindo ao nosso auditório. Jogo rápido. De onde vem essa obediência servil a governos corruptos? Como um único tirano pode submeter a todo o povo? Essa eu sei. É porque somos 200 milhões de trouxas? Sendo mais direto, você acha justo o salário e os benefícios de um deputado federal, de um senador, ou mesmo de deputado estadual, governadores, prefeitos, vereadores? Sim, infelizmente eles existem, etc, etc, etc. Salário, auxílio moradia, moradia não, auxílio mansão, auxílio alimentação, alimentação não, auxílio lagosta, sim, é o que se come lá no Supremo. Auxílio paletó, paletó não, afinal o diabo veste Prada. Auxílio dinheiro na cueca, 13º, 14º, 15º dos infernos. Acha justo? Provavelmente a maior parte de todos nós vai dizer que não. Pois bem, mas por que não fazemos nada diante disso? Pois o tempo passa e nos sujeitamos, mesmo concordando que seja um completo absurdo. Quer saber por que isso acontece? Debaixo dos nossos narizes e aceitamos mansamente? Vou apenas adiantar que, como veremos, o único e verdadeiro responsável pela exploração que você passa, pela opressão dos poderosos que você amarga, é o governante corrupto. Na verdade, não. O responsável é você. É o povo que se escraviza, que se decapita, que podendo escolher entre ser livre e ser escravo, se decide pela falta de liberdade e prefere o jugo. É ele que aceita o seu mal, que o procura por todos os meios. Então, dê um soco no espelho se você quiser e aperte o seu botão da indignação, porque você vai precisar. Eu sou o Alisson e nesse episódio do Super Leituras vamos entender como essa servidão absurda enraizou-se em cada um de nós e na nossa sociedade, a partir do discurso da servidão voluntária de Etienne de la Boétie. Ao final, tenho algo para você, mas apenas se você pretende ser mais consciente e menos manipulado. Etienne de la Boétie foi um humanista francês, amigo do pensador Michel de Montaigne. Foi tradutor de Plutarco e Xenofonte, mas o seu discurso da servidão voluntária é um texto de quase 500 anos que nos põe contra a parede. Parece ainda mais atual do que nos séculos passados. Suas linhas incomodam e nos remetem ao nosso presente, à nossa realidade. A coisa mais curiosa do seu discurso é que não foi escrito por um pensador com décadas de livros e reflexões nas costas, mas por um pensador, pasmem, com cerca de 18 anos de idade. O seu texto é uma ideia muito perigosa. Quem está no poder o teme. Se Maquiavel escreveu O Príncipe como um manual de como o governante deveria se portar para se manter no poder, aliás, não percam nosso vídeo sobre esse autor aqui no canal, Etienne nos impele e dá as linhas de como aplicar um checkmate em qualquer príncipe e garantir a nossa liberdade. Ele faleceu muito jovem, com pouco mais de 30 anos, mas sua obra persiste. Agora é a nossa vez, minha e sua, de enfrentá-la. Vamos à grande questão. Por que as pessoas voluntariamente se permitem ser exploradas? Permita-se essa reflexão. Diga em voz alta se preciso.
Por que eu aceito ser explorado? Por que eu aceito ser explorado? Etienne faz uma profunda reflexão sobre o tema. Vamos nesse vídeo abordar o problema do hábito da servidão e da cultura da distração. Mas antes, vale ver essa premissa, formulada por ele, que escancara ainda mais o absurdo dessa servidão. Ora, o mais espantoso é sabermos que nem sequer é preciso combater esse tirano. Não é preciso defendermos-nos dele. Ele será destruído no dia em que o país se recuse a servi-lo. Não é necessário tirar-lhe nada, basta que ninguém lhe dê coisa alguma. Não é preciso que o país faça coisa alguma em favor de si próprio, basta que não faça nada contra si próprio. São, pois, os povos que se deixam oprimir, que tudo fazem para serem esmagados, pois deixariam de ser no dia em que deixassem de servir. Esse é o checkmate em Maquiavel. Para o autor, é muito claro que a sujeição da população é que possibilita os tiranos. Trazendo a nossa realidade, imagina o que aconteceria se a população, diante dos abusos daqueles que detêm o poder, simplesmente deixasse de pagar os impostos, nem um único centavo. Brasília entraria em colapso. E nem é preciso de violência, como ensina Etienne. Tomai a resolução de não mais servirdes e sereis livres. Não vos peço que o empurreis ou o derrubeis, mas somente que não o apoieis. Não tardareis a ver como, qual colosso descomunal, a que se tira a base, cairá por terra e se quebrará. Somos nós que lhe conferimos poder. Mas se o tirano, ou os corruptos, se preferir, podem ser derrubados, por que então aceitamos ser explorados? Como explica Etienne, assim, a primeira razão da servidão voluntária é o hábito. Provam-no os cavalos sem rabo, que no princípio mordem o freio e acabam depois por brincar com ele. Afirmam que sempre viveram na sujeição, que já os pais assim tinham vivido. Pensam que são obrigados a usar freio. Provam-no com exemplos e com o fato de há muito serem propriedade daqueles que os tiranizam. Que triste realidade! É mais fácil ser controlado, ceder a própria autonomia para um guru, um tirano, um líder político qualquer, do que ser livre e pensar por si. Tal é a nossa alienação. Hoje, que mesmo escancarando os crimes desse guru ou tirano, seus servos dão um jeito de defendê-lo. Não aceitam a verdade dos fatos, não querem tomar consciência, não querem ser livres. É ou não é assim? Todos os dias se lê: vamos subir a hashtag para defender o fulaninho, ou ainda para atacar o cicraninho. E eu fico todo orgulhoso da hashtag do meu malvado favorito estar na frente. Ai que fofo! Você não é propriedade desses líderes de Araque. Deixe essa infantilização de lado. Pense por si mesmo. Depois, Etienne vai mais fundo. Afinal, como profundo conhecedor da história, fica a dica, analisa os efeitos do pão e circo. Os teatros, os jogos, as farsas, os espetáculos, as feras exóticas, as medalhas, os quadros e outras bugigangas eram para os povos antigos engodos da servidão, preço da liberdade, instrumentos da tirania, deste meio, desta prática, desses engodos que serviam os tiranos para manterem os antigos súditos sob o jugo. Os povos, assim ludibriados, achavam bonitos estes passatempos, divertiam-se com o vão prazer que lhes passavam diante dos olhos. Habituavam-se a servir. Os tiranos ofereciam o quarto de trigo, o cesteiro de vinho e o sestércio. E os vivas ao rei eram então coisa triste de ouvir. Não davam conta, os nécios, de que recuperavam dessa forma parte do que era seu e que não podia o tirano dar-lhes coisa que não lhes tivesse furtado antes. Enquanto estamos todos ocupados com entretenimento de massa e temos um pouco de pão, ou seria cerveja com uma bunda estampada? Estamos como que anestesiados. Liberdade é algo muito bonito nos discursos, mas exige esforço, responsabilidade e consciência.
No lugar disso, a maioria de nós prefere a sua zona de conforto, a sua zona de distração, a sua zona da mediocridade, a sua zona da escravidão. Liberdade exige responsabilidade. Aqui está uma infeliz verdade. Ser controlado, ser alienado é mais fácil. O tirano pode ter lá sua culpa, mas e a nossa responsabilidade? O que você vai fazer a respeito? Apesar de tudo, como ele também afirma, haverá umas poucas almas, melhor nascidas do que outras, que sentem o peso do jugo e não evitam sacudi-lo. Almas que nunca se acostumam à sujeição. Não se limitam, como o vulgo, a olhar só para o que tem adiante dos pés. Olham também para trás e para frente, e estudando bem as coisas passadas, conhecem melhor o futuro e o presente. Além de terem um espírito bem formado, tudo fazem para aperfeiçoá-lo pelo estudo e pelo saber. Esses, ainda quando a liberdade se perdesse por completo e desaparecesse para sempre do mundo, não deixariam de imaginá-la, de senti-la e saborear. Para eles, a servidão, por muito bem disfarçada que lhes aparecesse, nunca seria coisa boa. Quem de nós é uma dessas poucas almas? Antes de entregar o que prometi, coloque nos comentários a sua opinião sobre o porquê aceitamos voluntariamente sermos explorados. Tomar consciência é o primeiro passo rumo à liberdade. Clicando aqui, você ganha um presente exclusivo e descobre o passo a passo para viver a filosofia na prática. Inscreva-se no canal e nos siga também no Instagram. Até a próxima!